Bom dia, meus alunos e minhas alunas. Vocês estão convidados para a segunda aula de processamento de alimentos com matéria-prima leite. Nós vamos conhecer um pouco o mercado de produtos lácteos no país. Em torno de 1/4 de produtos de venda no país refere-se ao leite UAT. Lembrem-se, a metodologia do UAT é a pasteurização em torno de 130 a 150 graus Celsius por um tempo de 2 a 5 segundos. Outro produto de maior venda, em torno também de 1/4, refere-se aos queijos. Dentre os tipos de queijos de maior consumo e produção, nós temos o queijo mussarela, na sequência queijo Minas, padrão, Minas frescal, prato e outros. Terceiro produto de maior venda é o leite em pó, produzido a partir da concentração, ou seja, da desidratação artificial, com remoção do teor de água. Quarto produto é o iogurte, que é um produto fermentado a partir da coagulação ácida. Quinto é o leite condensado, que é obtido pela desidratação e concentração pelo uso do açúcar. Temos o leite resfriado, bebidas lácteas, que é um produto oriundo do uso do soro, que é um subproduto na produção de queijos. Nós temos o leite pasteurizado, seja pasteurização rápida ou lenta. Lembrem-se, a pasteurização rápida para o leite é de 72 a 75 graus Celsius por 15 segundos, enquanto que a pasteurização lenta é 62 graus Celsius a 65 graus Celsius por um tempo de 30 minutos. Creme de leite, que é a nata do leite, nós temos o creme em caixinhas, nós temos o creme ou a nata em embalagens plásticas, em potes. A partir do creme do leite, produz-se a manteiga, seja por fermentação ou um dos processos para a produção da manteiga é feita em casa, a bateção, né? Aí nós temos os leite fermentado, né? E o doce de leite, que é desidratação por adição de açúcar. A partir de agora, eu vou apresentar alguns fluxogramas de produção de derivados lácteos. O que é um fluxograma? Fluxograma é uma figura que tem uma relação de etapas que identificam a entrada do produto até o seu produto final. Então, são relacionadas às atividades que vão acontecendo. E essas etapas, elas são ligadas por flechas indicando a direção do fluxo. Nós temos a apresentação nessa aula do leite fluido, do queijo, do iogurte e do doce de leite. E estarei fazendo algumas observações dentro desse fluxograma de produção. Então, nessa figura, nós temos a apresentação do fluxograma básico de produção de leite pasteurizado. Cada indústria tem seu fluxograma adequado ao seu processo, tá? Primeira etapa, a entrada da matéria-prima, é a recepção do leite cru refrigerado. Lembrem-se que a instrução normativa de número 51, depois de 62 de 2011, tem regulado a obrigatoriedade do leite refrigerado na fazenda, tá?
Então, nessa recepção da matéria-prima na indústria, nós temos as provas de plataforma, ou seja, as análises. Por exemplo, acidez, densidade. A acidez do leite, segundo a legislação, é de 14 a 18 graus do Ornick. A densidade, que é a verificação da fraude de adição de água, por exemplo, no leite, né? Que nós temos a densidade regulada em 1,028 a 1,034 em 15 graus Celsius. Lembre que a temperatura é imprescindível, senão tem que fazer a correção. Tem a presença de resíduos de antibióticos no leite e outras análises mais, tá? Então, primeira etapa, antes, é a filtração, para remoção de sujidades, pelo de animal e outros, por exemplo. Aí nós temos a refrigeração. No caso do processo não ser imediato, esse leite tem que ficar sob refrigeração a temperatura de 4 graus Celsius. Antes da pasteurização, nós temos um tanque de pré-aquecimento a 40, 45 graus Celsius. A clarificação e a padronização, que é redução do teor de gordura ou não. Nós temos a homogeneização de 50 a 60 graus Celsius. Na sequência, pasteurização, resfriamento a 4 graus Celsius, envase, ou seja, garrafa ou sacolinha, e o armazenamento, depois a venda para o mercado, tá? Com relação à padronização, nós estaremos falando um pouco a respeito, e a homogeneização, que é revisão da aula anterior. Ainda com relação ao slide anterior do processo de homogeneização, leite fluido que não sofreu homogeneização, ao abrir a embalagem, a gordura vai estar aderida sobre a superfície da embalagem, e isso reduz a qualidade do leite para o consumidor, tá? Nessa figura aqui, nós temos um fluxograma de produção de queijo coalho. É uma variante de queijos e sua produção é muito usual na fazenda, tá? Ou em pequenos produtores rurais. Então, nós temos a recepção do leite cru, a pasteurização, nesse caso é a pasteurização lenta, o resfriamento do leite a 35 graus Celsius, adição de coalho e adição de cloreto de cálcio, nesse caso é opcional, o repouso do leite por 45 minutos, na sequência o corte da coalhada, mexedura e dessoragem, e a produção do soro de leite. Nesse caso, o soro de leite pode ser usado para bebida láctea. Lembrem-se que a pasteurização é empregada para garantir ao consumidor um leite seguro, isento de micro-organismos que possam causar doenças ao homem, tá? Então, todo leite comercializado no Brasil para consumo humano deve ser pasteurizado. Mas, no slide anterior, nós vimos um fluxograma de produção de queijo coalho. No caso de produtos derivados como o queijo, fica excluído da obrigação da pasteurização o leite destinado à elaboração de queijos que são submetidos a um processo de maturação superior a 60 dias,
numa temperatura de 5 graus Celsius. Como o queijo coalho não é um queijo maturado, é obrigado a pasteurização do leite para sua produção. Na sequência, nós temos também a adição de coalho. No caso, para identificar o método de ação do coalho, é necessário que a gente conheça ou relembre a estrutura das caseínas, que são as proteínas do leite, que estão distribuídas de forma suspensa no fluido. As caseínas do leite compreendem cerca de 80% das proteínas, tá? E são constituídas por 4 proteínas: a capa-caseína, beta-caseína, alfa-S1-caseína, alfa-S2-caseína. Alguns autores até denominam ela de gama-caseína. Elas formam estruturas que ficam suspensas na porção fluida do leite. A estrutura interna da micela da caseína é constituída pela beta-caseína, pela alfa-caseína S1 e a S2. Externamente está localizada a capa-caseína. Quem mantém reunidas a porção interna são as unidades de fosfato de cálcio, tá? Elas vão estar estabilizadas no meio fluido. Por que elas estão estabilizadas? Porque há um excesso de aminoácidos ácidos nessas caseínas que dão uma carga negativa à micela. E cargas negativas, elas têm ação de repulsão. E outro aspecto também é com relação à água de hidratação, que recobre a micela. Ela impede a aproximação das micelas. Então, as partículas suspensas vão estar estáveis em um leite fluido. Mas com a adição do coalho, ou seja, da renina, acaba essa estabilidade. Por que acaba essa estabilidade? Porque a quimosina atua sobre a capa-caseína, que está localizada preferencialmente na superfície da micela, e quebra ela no encontro de aminoácidos. Agora vamos verificar como que acontece a coagulação enzimática, tá? Na aula de biologia, vocês já aprenderam que as unidades básicas que formam as proteínas são os aminoácidos, tá? E a coagulação enzimática, ela é devido à ação sobre alguma ligação entre aminoácidos. Aqui vocês têm a representação das micelas de proteína. Lembrem que a unidade da proteína externa é a capa-caseína, tá? Nós temos a representação linear da estrutura primária da capa-caseína. Se vocês observarem, ela é formada por 169 aminoácidos, né? Aqui tem o sinônimo de quimosina, renina ou coalho, e a enzima é obtida do quarto estômago ou abomaso do bezerro lactente.
ela é extremamente específica sobre o leite. Nós temos na praça, no mercado, alguns coalhos que tem além da quimosina, tem a pepsina, mas o poder de coagulação ele é inferior. Então, quanto maior a concentração de quimosina, melhor é o poder de coagulação enzimática do coalho. Então, a quimosina, ela atua sobre a ligação química entre o aminoácido 105, que é a fenilalanina, e o aminoácido 106, que é a metionina. Se ele atua nessa ligação química, nós temos a hidrólise, nós temos a formação de uma porção macropeptídica do 1 até o 105, que é denominado de paracaseína, e nós temos a porção 106 até 169, que é um macropeptídeo, tá? Do lado aqui, a paracaseína, em presença de cálcio, forma a estrutura chamada de paracaseinato de cálcio, que é o coalho, que é a massa branca que a gente vai remover na produção do queijo, tá? Com relação ao fluxograma anterior, da opção de adição de cloreto de cálcio, a indústria de laticínios opta por repor cloreto de cálcio, porque no processo de pasteurização, por causa da elevação da temperatura no leite, a perda do cálcio, ele fica aderido sobre a superfície das placas do pasteurizador, e aí, para não haver perda no rendimento, a indústria adiciona uma porcentagem de cloreto de cálcio, tá? Após a formação do coágulo, nós temos uma sequência no fluxograma que é o corte, e normalmente utiliza-se liras, né, que proporcionam um corte. Cada queijo tem um corte adequado, o tamanho adequado. Quanto menor, quanto maior o número de corte, ou quanto menor a fração do coágulo, melhor é a saída de água, ou seja, mais seco fica o queijo. Então, quanto mais perda de água, a textura do queijo resulta mais seca. Outra questão é com relação às formas. Cada queijo tem já no mercado uma apresentação. Por exemplo, mussarela, que é claro, tem um fluxograma diferente daquele proposto para o queijo coalho, ele tem o formato retangular, né? Pode ser, quando ele sofrer variação, nós podemos ter o Cássio-Cavallo, nós temos o queijo bolinha. Então, normalmente o mercado já apresenta os formatos que identificam o tipo de queijo. Com relação à adição de sal, nós temos a possibilidade de utilizar a salmoura para a salga do queijo, né? Além de melhorar o sabor, ele tem um aumento da vida de prateleira do queijo, a adição de sal, embora hoje tem restrição quanto ao uso do sal, né? A saúde solicita uma redução da quantidade de sal utilizado em produtos lácteos, né? Esse queijo, além da salmoura, pode ter a salga direta ou sobre a superfície, tá? Depois ele recebe uma embalagem e é acondicionado sob refrigeração em torno de
5 graus Celsius. Na sequência, nós temos outro produto de grande consumo no Brasil, que é o iogurte. Então, a figura 3 representa o fluxograma de produção de iogurte. O iogurte é um produto fermentado a partir de bactérias láticas e a coagulação é ácida. As bactérias láticas, elas fazem uso da lactose como alimento e liberam ao meio o ácido lático, que é uma unidade que diminui o pH do meio ou aumenta a acidez e, em função disso, a perda da estabilidade da caseína, tá? Então, nós temos o leite cru, pode ser pasteurizado, nós temos, nesse fluxograma, nós temos uma adição do açúcar antes do processo, então não poderá ser um iogurte integral, porque o iogurte integral não tem adição de açúcar no processo, né? Então, nós temos aqui a adição do açúcar. Nós temos agora o tratamento térmico, sugerido por esse fluxograma. Esse tratamento térmico pode variar. É diferente do tratamento de pasteurização. O tratamento térmico tem uma ação muito mais efetiva sobre todos os micro-organismos, tá? Nesse caso, ele sugere 90 graus Celsius por 5 minutos e, em seguida, resfriar a 45 graus Celsius. E muito importante essa redução da temperatura a 45 graus Celsius ou até 43 graus Celsius, porque é a temperatura ideal para a atividade das bactérias do iogurte, tá? Aí nós temos a adição do fermento lático, né? São os micro-organismos, o chamado inóculo. Nós temos a homogeneização ou a mistura e nós temos a manutenção desse material a uma temperatura constante de 45 graus Celsius, ou seja, numa estufa ou numa caixa térmica para que aconteça o processo de fermentação. O processo de fermentação, ele dura em torno de 5 a 8 horas, depende da qualidade do meu fermento lático adicionado. Em seguida, faz-se o resfriamento. O resfriamento, ele tem a possibilidade de retardar a atividade dessas bactérias, e aí nós podemos fazer adição de polpa, bater, misturar, adicionar mais açúcar e embalar, e a manutenção, nesse caso 7 graus, mas temperaturas mais baixas, em torno de até 5 graus Celsius. Tá? Quero chamar a atenção com relação ao uso da temperatura adequada para o crescimento dos micro-organismos. Voltando um pouco no slide anterior, a ação da coagulação enzimática ideal com relação à temperatura em torno de 35 a 37 graus Celsius. Mas aí é uma enzima. Mas nesse caso, as bactérias também tem uma temperatura ideal de crescimento. E a recomendada para os termofílicos, que são utilizados na produção do iogurte, é de 45 graus Celsius. O que é o iogurte? Iogurte é um leite fermentado pela ação dos micro-organismos simbióticos Streptococcus thermophilus e o Lactobacillus bulgaricus,
também pode ter outros associados, que são responsáveis pela textura, sabor e odor do produto final. Tá? Inicialmente, nós temos nessa figura a representação da micela, que nós já vimos anteriormente. Externamente ela tem água de hidratação e ela tem bastante cargas negativas em função de aminoácidos ácidos e em função da presença do ácido lático, que é produzido pelas bactérias, pela redução da lactose, nós temos esse ácido lático carga positiva e acontece a neutralização dessas cargas em função de perder a água de hidratação e a neutralidade das cargas. Nós temos aproximação das micelas e precipitação. A acidez passa a ser um ponto de controle desse iogurte. Se for medido, a acidez ela ficará em torno de 70 graus Dörnig. Outro aspecto que a gente tem que levar em consideração, o iogurte é um produto de qualidade, então é um alimento saudável. Ele, em função da presença de micro-organismos viáveis, ele favorece o metabolismo digestivo e tem disponibilizado bastante nutrientes para o ser. Finalizando, vamos para a última figura, que é o fluxograma de produção de doce de leite cremoso. Nós vamos executar em aula prática, né? E a partir de um leite com uma acidez em torno de 14 a 18 graus Dörnig, nós vamos processar doce de leite. Costuma-se, na indústria de leite, reduzir a acidez inicial até 13 graus Dörnig. Por quê? Em função do tempo de cozimento e da alta temperatura, há uma desestabilização das caseínas. E aí nós temos uma formação de um produto de grumos, como meio talhado, né, a expressão. Então, a gente reduz a acidez com uma substância alcalina, utiliza um neutralizante como bicarbonato de sódio, tá? A quantidade é em função da quantidade de redução de graus Dörnig que eu desejo, né? Depois a adição dos açúcares, que pode ser de 18% a 30%. Normalmente um doce de leite em tablete nós utilizamos maior concentração de açúcar, de até 30%, tá? E esse produto é submetido à concentração através de alta temperatura, tá? Depois faz o invase e o armazenamento, que pode ser em temperatura ambiente. A concentração, ela é o ponto de medida da concentração ideal, é a medida dos graus Brix, ou seja, dos sólidos solúveis, em torno de 60 a 70 graus Brix. Tá? Com relação a essa figura, vocês estão observando que tem uma combinação de doce. Tem doce de leite com frutas ou com geleias. Hoje nós temos bastante combinações dessas que a gente encontra no mercado. Finalizando, não esqueçam da atividade avaliativa, o questionário. Ele encerra no dia 24/5/2020. Agradeço e bons estudos. Por favor, se esforcem, tá? Estudem. Eu agradeço, um bom final de semana.